de meditação, de reflexão, para realmente desafiar a nossa mente e o nosso coração. Então convido você a mais uma vez fechar os seus olhos. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Senhor, estamos reunidos em Teu nome, o culto é Teu, o Espírito que age através de nós e em nós é Seu. Então clamamos, Senhor, que mais uma vez o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, os nossos ouvidos, Senhor, para que, desafiados pela Tua palavra, o Teu povo cresça, se alimente e viva uma vida gloriosa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem dias que a gente não está conseguindo fazer muita coisa. Tem dias que a gente se pega conversando com Deus, mas, no entanto, o nosso objetivo não é pedir por grandes coisas, grandes vitórias. A gente não está sonhando com 2026 de conquistas, de grandes coisas. Eu estou falando daqueles dias em que a oração não vem com nenhuma frase bonita. Quando a gente fecha os olhos e parece que nem as palavras encaixam. Na verdade, às vezes a oração ela nem acontece. O máximo que a gente consegue é aquele dia que a gente levanta, toma um banho, responde uma mensagem, às vezes consegue não chorar, às vezes engolindo o choro, e isso já parece uma verdadeira maratona de deserto. Tem dias em que a vida fica tão pesada que o coração é como se tivesse se tornado um quarto, sabe? Fechado, sem janela, com tudo abafado, não bate um ventinho em direção nenhuma. É como se o ar não conseguisse entrar e você puxa para respirar e a coisa não flui. E é aí nesses dias que aparece aquele alguém muito bem intencionado, com um conselho maravilhoso, mas extremamente inútil. Você está precisando ter mais fé. Alguém aqui nunca ouviu isso? E aqui é mais ou menos como se a fé fosse um botão. Você aperta, aumenta a potência da fé, problema resolvido. Não tem mais o que chorar. Como se fé fosse uma espécie de força de vontade com roupa de domingo, uma espécie de força de vontade gospel, entendeu? O que está te faltando é mais fé, é mais força de vontade. Ou ainda, como a gente já falou aqui outras vezes, como se a fé fosse meramente um suplemento espiritual, do tipo, tome duas cápsulas de fé em jejum pela manhã e você verá os resultados em menos de uma semana. Mas o Evangelho não trata a nossa dor com slogan. Jesus não vira para um pai desesperado e diz algo do tipo, ué, dá teu jeito. Ou, na linguajar mais atualizada, dá teus pulos. Jesus não faz propaganda de um cristianismo que só funciona para quem está bem, feliz e vitorioso. O Evangelho de Marcos é cheio de gente destruída. Gente que não sabe explicar direito, gente que chega até Jesus pela última ponta ali de esperança e não vê mais nenhuma outra saída. E, para ser bem honesto, quando a gente estuda mesmo esse Evangelho, a gente começa a ter uma noção um pouco melhor do que é o critério de cada evangelista. E o Evangelho de Marcos parece ser um evangelho que gosta desse tipo de gente. Porque esse tipo de gente entende uma coisa que Marcos destaca. Entende que tem horas em que, tirando Deus, não existe nenhuma outra explicação para a gente seguir em frente. Hoje à noite, a nossa fé vai ser única e exclusivamente assim. Fé apenas para mais um passo. Você acha que você consegue? Dá para a gente caminhar pensando nisso? Sim? Então, tá vendo? É nesse dia que eu falo, quando a gente não consegue nem balançar a cabeça para dizer que sim, quando a coisa está difícil. Ou seja, a gente vai olhar para alguns momentos realmente que o nosso coração está congelado.
congelado. Não é aquele momento em que a gente vê, igual a gente tem vários cânticos, né? A fé de Abraão, a fé de não sei quem, a fé de Davi, a fé de fulano. Porque a gente não vai tratar hoje da fé do super-herói, mas a gente vai falar da fé do sobrevivente. A fé que não diz, eu consigo. Hoje a gente vai focar apenas na fé daquela pessoa que consegue olhar para Jesus e dizer, se o Senhor não me segurar, nem de pé eu consigo ficar. Então, convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 14 até o 27. Thaísa, você faz a leitura para mim, por gentileza? Marcos 9, do 14 ao 27. Quando chegaram ao lugar onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou maravilhado e correu para saudá-lo. Jesus perguntou, o que vocês estão discutindo? Um homem da multidão respondeu, Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que se apodere dele, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem, ele morreu. Jesus, porém, tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Aleluia, muito obrigado. Esse texto, se você der uma olhadinha aí na sua Bíblia, você vai ver que esse texto acontece logo depois de um momento extraordinário. Qual foi o momento extraordinário? A transfiguração. Jesus sobe a um monte com Pedro, Tiago e João. E ali a glória do Senhor aparece de um jeito que os discípulos não sabem nem descrever para as outras pessoas. Um pedaço do céu tinha acabado de encostar na terra. Só que, como geralmente acontece na vida real, depois do monte, depois da grande experiência, vem o quê? O vale. Depois de um brilho, vem o barulho. Tipo nos fogos, sabe? Que você vê aquela coisa, aí você vê aquela coisa bonita e toda aquela barulheira que se faz. Depois do glorioso culto de domingo, tem sempre uma bendita segunda-feira para ser enfrentada. Jesus desce do monte e encontra confusão. Ele não encontra ali o pessoal cantando Hosana, ou cantando nossa, que maravilha. Ele encontra uma confusão. E que confusão é essa? O texto de Marcos vai descrever para a gente que tem uma multidão, que tem escribas discutindo, e os outros discípulos cercados por um problema que eles não conseguiram resolver. Até tentaram, mas não conseguiram. Um pai que trouxe o seu filho, e ele trouxe o seu filho com o quê? Dominado por um espírito imundo. Um espírito maligno, que faz diversos tipos de crise naquele menino, fazendo ele sofrer. E o pai tentou ajudar, buscando quem? Aqueles que estavam resolvendo a parada, os discípulos. Mas funcionou? Não funcionou. Agora ele vem na última tentativa diante de Jesus, com fé
e frustração totalmente misturadas. E eu consigo entender o coração dele nesse momento. Como quem diz, eu vim porque eu ainda acredito que algo pode acontecer. Mas eu também estou cansado demais de acreditar. Eu estou cansado demais de ter que continuar. E ver, e esperar, ter esperança é difícil. E a pergunta que o texto nos força a encarar de maneira simples e profunda é: o que Deus faz quando a nossa fé parece pequena demais para o tamanho do nosso problema? O que Deus faz quando você percebe que fé você não tem? Para o problema que está pela frente, é mais ou menos como a gente viveu na praia, né? Quando a gente foi na praia aquele dia, todo mundo junto. Todo mundo não, com grande parte dos irmãos, né? E nunca a gente vai, quem sabe um dia a gente vai todo mundo na praia do céu, né? Enfim, e aí a gente está lá na praia, e aí tá aquela coisa gostosinha, aquelas ondas legais, todo mundo brincando, todo mundo se divertindo, até que de repente abaixa bem o nível da água que a gente está. E de longe você vê aquela onda subindo. E aí você olha para a areia, você está longe demais para ficar seguro na areia. Você olha para a onda, você está longe demais para conseguir fugir de onde ela vai quebrar. O que você faz? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. E Deus faz o quê quando a gente está nessa situação? Como Ele se comporta? O que muda em Deus quando a gente passa por esse tipo de situação? Ou ainda, se a gente olha para esse texto, o que Jesus faz quando a gente chega tremendo, confuso, envergonhado, com o coração assim se rasgando, falhando, sem fé nenhuma? Quando a gente realmente se pega sem energia? A resposta do texto é a boa notícia. Jesus não salva pessoas porque elas têm uma fé poderosa. Não salva pessoas porque tem uma fé que realmente faz o impossível. Se a gente pensar em fé perfeita, então não chega nem perto. Jesus salva pessoas porque Ele é o Salvador perfeito. E não tem a ver direto com a nossa fé, tem a ver com o nosso Salvador. E Ele recebe a fé fraca que se lança sobre Ele. Independente de quão fraca seja a sua fé. Então eu sei que talvez você tenha se habituado a viver a sua relação com Deus, ou com Jesus, como se fosse uma espécie de telecat. Quem conheceu o telecat aí, ó? Ah lá, Thaís adorava. Os mais novos nem faz ideia do que é isso, né, Alexandre? Quem é um pouquinho mais novo já não sabe. A referência talvez mais nova seja o que é chamado de WWE. Você já viu isso? Muito famoso nos Estados Unidos. É aquele espetáculo de luta livre, em que você vai ter os mocinhos e os vilões, as pessoas vestidas com aquelas roupas, e o palco, o cara pula, e ele se estica, e ele se joga em cima do outro. E a imagem que seria aqui pertinente ao nosso texto, seria como se nós lutássemos enquanto fosse possível. E a gente enfrenta 1, 2, 3 inimigos, e a gente está ali imbatível, mas vai ficando cansado, vai se machucando, até que chega uma hora que a gente não aguenta e começa a perder, e começa a sofrer, e começa a apanhar, e começa a ver tudo meio turvo. E aí chega um momento, nesses eventos, né, de telecat ou de WWE, que você pode pedir a substituição. Então você estende a sua mão para um outro lutador que está do lado de fora do ringue, e quando vocês encostam, automaticamente você está liberado, e agora a responsabilidade é dele. E o que eu quero dizer com isso? Tem muita gente lidando assim com a fé, já perdeu todas as forças, está levando uma surra da vida,
está apanhando de todo lado, mas acha que não sai da situação que está por conta de não ter forças para tocar na mão de Jesus. Quase como que se algumas músicas interpretam muito mal aquele texto da mulher do fluxo de sangue, né? Então você tem que estender a mão para tocar no manto de Jesus. Se você não tocar no manto, Jesus não vai te salvar. É quase como se a gente precisasse liberar uma autorização para Jesus entrar no ringue, sabe? A minha vida está aqui, está tudo acontecendo, Jesus está vendo, eu estou tomando uma surra. Mas enquanto eu não disser, vem, Jesus não pode vir, porque ele não invade. Mas será que é assim mesmo que funciona? Será que é isso que esse texto apresenta para a gente? E é por isso que eu te convido a olhar para o nosso ponto 1. O ponto 1 dessa noite é: a dor revela nossa impotência. A dor revela nossa impotência. E mais, desmonta as nossas falsas seguranças. O texto começa com um cenário completamente assustador. Não é só um menino que está sofrendo, não. É uma comunidade que está em confusão completa. A gente tem uma multidão ali, todo mundo falando, todo mundo querendo ver o que está acontecendo, mas quem é? Que menino é esse? Por que ele está desse jeito? Eu acho que é porque ele comeu carne hoje de manhã e a carne estava estragada. E aí cada um fala uma coisa, cada um aumenta o problema. A gente tem uma discussão teológica acontecendo ali ao redor. Discípulos paralisados porque já fizeram tudo que Jesus mandou. A gente tem escribas provavelmente tentando fazer da tragédia um palanque político. Mas se o presidente fosse Bolsonaro, seria diferente. Se o presidente fosse... E aí citei um, porque ele não é o atual, mas podia ter citado qualquer outro. E é isso que a dor costuma fazer em todos os cenários. Dor não pede licença não, irmãos. Dor entra na sala e simplesmente muda tudo. Muda a mobília, muda a cor da parede, muda tudo o que acontece. Dor interrompe conversa, cancela a agenda, bagunça o nosso normal e mais. A dor revela realmente o que ainda habita o nosso coração. Porque enquanto está tudo dando certo, é muito mais fácil fingir. Repara como o pai descreve o filho: um espírito mudo. E aí começa uma lista: convulsão, espuma, ranger de dentes, rigidez. O que ele está falando aqui é devastador. Ele diz: eu trouxe aos teus discípulos e eles não puderam expulsá-lo. E aqui é duro, irmãos, é duro. Foram procurados homens de Deus. Os discípulos, se você folhear aí, você vai ver que os discípulos tinham recebido a autoridade de Jesus antes disso. Em Marcos capítulo 6, mostra Jesus enviando e os discípulos expulsando demônios por onde passavam. Então eles tinham autoridade, eles sabiam o que tinha que ser feito, mas não conseguiram resolver. E se a gente avaliar o histórico dos discípulos até então, eles tinham um vasto histórico de vitórias. Só que agora, sem entender por quê, não funciona. E a pergunta que fica no ar é: por que dessa vez não funciona? E o texto vai nos dando algumas pistas. Jesus reage com lamento. E a primeira expressão que Jesus faz é: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Não é que Jesus estivesse aqui perdendo a paciência com esse pai desesperado, não. Mas o que Jesus mostra para a gente é que ele está perdendo a paciência com aquela atmosfera de incredulidade geral. Porque ao redor eles estavam tomados por uma fé superficial, uma religiosidade que segue discutindo: não, mas se Jesus descer um monte por aqui vai curar, se descer um monte por lá não vai. É a galera que estava reunida ali só pelo espetáculo, só para ver o que ia acontecer. E no meio disso tudo, a impotência dos discípulos, que já fizeram o que foram ensinados e nada mudou. Irmãos, existe uma impotência na minha e na sua vida que é pedagógica. Deus às vezes permite que a nossa autossuficiência
seja realmente desmascarada, porque senão a gente acredita que eu vou fazer, eu vou construir a minha história. Eu sou, como muitos perfis aí, né, de várias redes sociais, vão dizer, você é o dono do seu futuro, você é o senhor da sua história. E tem muita gente vivendo o evangelho assim. Não porque Deus tivesse de alguma forma prazer em nos ver fracos, mas porque Ele tem prazer em evidenciar o quão dependente dele nós somos. Tem derrotas que são exercício de misericórdia, sim, mesmo que por ser derrota ainda seja terrível. Porque se a gente sempre conseguisse, se tudo que eu botasse a mão desse certo, se cada passo que eu dou vai bem, tudo que eu faço prospera, a gente começa a entender que a coisa tem mais a ver com a gente e menos a ver com aquele que controla a nossa vida e o nosso futuro. A gente desaprende o exercício de ajoelhar. A gente começa a pensar, se dá certo porque eu trabalho, eu preciso trabalhar mais. Sendo que o processo é outro. O que eu preciso, o que você precisa é ajoelhar mais diante do Senhor. E isso vale para tudo, para a doença, para a depressão, para a crise de pânico, para o luto, que é difícil lidar com o luto, para as frustrações que são mais profundas, para toda aquela mágoa que a gente carrega na nossa alma, para vícios, para conflitos familiares. A gente acaba tentando dar conta, fazer do nosso jeito. E aí a gente acredita naquele negócio, né? Você tem que ser forte, você tem que aguentar, vai passar, aguenta. Ou ainda, como a gente já brincou, você tem que se organizar mais, é só uma questão de organizar. Você tem que acordar mais cedo, dormir mais tarde, fazer mais. E aí a gente vai tentando resolver as coisas do nosso jeito. E chega um momento que a gente simplesmente percebe, Deus, eu não tenho mais forças, eu não aguento mais, eu não suporto mais. E não é humilhação, irmãos, é verdade. É a verdade libertadora que remove as barreiras do nosso próprio coração. Perceba uma outra questão aqui, a discussão que está acontecendo ao redor do menino. A dor tinha acabado de virar palco de disputa. E isso continua acontecendo hoje em dia. Quando alguém está quebrado, sempre tem alguém para explicar, até dentro da igreja. E está quebrado, mas está quebrado por falta de fé. E está doente, isso aí é pecado escondido. Um ataque do inimigo, você não estava vigilante, baixou a guarda, o inimigo acertou você. Ou ainda, pelas pegadas mais humanistas, né? Isso é trauma, tem que tratar em terapia. Ou, como alguns justificam quase todos os comportamentos hoje em dia, né? É hormônio, passa, vai passar. E pode haver elementos de tudo isso. Pode haver sim contribuição de tudo isso. Mas a pergunta mais importante não é quem está certo na teoria. A pergunta que a gente precisa fazer, quem vai amar essa pessoa até ela ser capaz de respirar de novo? Quem vai estar ali sustentando cada passo quando ela não consegue dar nenhum passo? É por isso que Jesus interrompe a discussão e diz: tragam ele a mim. E isso aqui é sensacional. No meio de todo aquele barulho, Jesus chama a dor para perto dele, a pessoa que está sofrendo, não para fazer o espetáculo. Ele não terceiriza também, vai lá, faz assim, põe a água, tal. Não. Assim como ele também não foge. E os discípulos já não conseguiram? E melhor eu sair fora. Ele não dá uma lição de moral, ele não faz discurso motivacional, ele chama o menino. Então a primeira lição que esse texto traz para nós é: quando a nossa força acaba, Jesus não se afasta de você. Ele continua te chamando para caminhar perto, para estar frente a Ele. Nosso segundo ponto nessa noite vai ser: a fé verdadeira não é impecável. Quem aí tem uma fé impecável? Ninguém? Nessa nem o Emanuel levantou a mão, viu? Só depois que eu falei.
A fé verdadeira não é impecável. O que isso significa? Que é uma fé honesta, é uma fé que nos faz correr para Cristo, como uma criança, sabe? E eu já falei isso aqui antes, eu sempre tive muito pesadelo. Então, a primeira coisa que eu fazia quando eu acordava desesperado era o quê, irmãos, que tem filho em casa aí? O que a criança faz quando acorda desesperada? Invade o quarto dos pais e, se a porta estiver fechada, ainda reclama. Verdade ou mentira? É por conta do desespero, mas porque percebe que eu estou lidando com algo difícil, eu preciso de quem pode me ajudar a lidar. Quando o menino é trazido, a crise piora. O texto diz que, ao ver Jesus, o espírito agita o menino com uma violência extrema. O menino cai, ele rola, ele espuma. Parece que o mal faz uma última demonstração do domínio na vida de alguém, como se dissesse: esse aqui é território meu, eu já destruí até agora e eu vou continuar destruindo para sempre. E Jesus faz uma pergunta que, à primeira vista, parece estranha para nós. Diferente do protocolo que Jesus tinha, Jesus olha para o menino daquela forma e pergunta: há quanto tempo isso acontece? E o pai responde: desde a infância. E aí acrescenta: muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. E isso aqui é algo que deveria assustar o nosso coração. O objetivo do mal é exatamente esse, irmãos. Por mais que ele possa parecer sedutor ou interessante, de qualquer forma que seja, o objetivo final dele sempre é nos destruir. Então ele vai te jogar no fogo, vai te jogar na água, porque o mal não negocia, o mal não educa, ele não tem compromisso com você. O mal quer matar, quer destruir. Mas repara, Jesus então pergunta, Jesus ouve, Jesus não está com pressa para mostrar o poder, ele não passou ali, repreendeu, foi embora e deixou para lá. Ele está interessado em revelar o coração de cada um dos envolvidos ali. Ele está puxando o pai para uma conversa, porque não é só o menino que está sofrendo, ele também está trabalhando a cura daquele pai. Imagina quantas vezes ele procurou alguém e as pessoas não conseguiram. Imagina quanta frustração, quanta mágoa, quanta derrota. E o pai solta a frase que dá título ao nosso tema: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ou como a Ara vai dizer, ajuda-me na minha falta de fé. E aí tem uma expressão muito interessante quando a gente pensa que a gente está falando, ou uma pessoa falando diretamente com Jesus, dizendo: se tu podes, se por acaso tiver como. E aqui o homem não faz isso debochando de Jesus. Ele tinha tentado tudo que estava ao alcance dele antes. Ele já tinha visto fracasso atrás de fracasso. E ele coloca um si, não como algo limitador para o poder de Jesus, mas como alguém que ainda acredita que algo possa acontecer, mesmo quando já está acostumado a viver só aquilo ali. E isso acontece com a gente também. Quantas vezes a nossa oração não é assim? Senhor, se o Senhor puder, se Deus quiser, se Deus estiver comigo. O coração, ele vai começando a se proteger, já se preparando para a frustração. Sabe quando a gente vê alguém muito doente, a gente começa a orar: Senhor, se o Senhor realmente quiser. Você já orou 1, 2, 3, 4 vezes e nada aconteceu. Então a gente, para se proteger, a gente começa a orar meio que aceitando a condição, como se a gente estivesse já sabendo que vai ser quebrado de novo. E a resposta de Jesus é uma resposta firme, irmãos, mas acima de tudo é uma resposta amorosa. Ele pergunta assim: se tu podes, né? Eu consigo imaginar a cara de Jesus olhando para o cara: se tu podes? Meu amigo, você sabe com quem você está falando? Mas ele não debocha do cara, ele não dá lição de moral, ele vai dizer: tudo é possível a quem?
ao que crê. Jesus não está dizendo, você consegue se tiver bastante fé. Você consegue se continuar crendo. Jesus não está vendendo uma técnica para você mentalizar e aumentar a sua fé. Ele está corrigindo o alvo. O problema não é se Jesus podia fazer alguma coisa, o problema é em quem você de fato confia para resolver os seus problemas. Porque fé não é força que nasce em você, meu irmão, em nome de Jesus. Não é algo que nasce em você, não surge em você, não parte de você. Fé é a mão que se estende para Cristo. O poder não está no tamanho da mão, não. Você consegue imaginar o tamanho da mão de Deus? Como é que a sua mão desse tamanho, olha que a minha mão é bem grande, tá? São 25 centímetros de dedo a dedo, tá? É mão gigante, eu seguro uma bola de basquete, mas o que é a minha mão diante da mão de Deus? É nada. O poder está em quem segura a minha mão, quem segura a sua mão. E então vem uma das orações mais bonitas e mais verdadeiras da Bíblia. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me na minha incredulidade. Irmãos, isso é fé reformada na veia, uma fé consciente da própria fraqueza, lançada diretamente sobre a suficiência de Cristo. Isso é alguém que não está mais se auto-enganando, se eu orar, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Ele não finge, ele não performa diante de Jesus, prometendo o que ele vai fazer. Ele não diz que está tudo bem de alguma forma, tem muita coisa boa, minha casa está boa, minha esposa está bem, mas a criança que está mal. Não, ele já chega e apresenta, eu creio, mas não consigo crer direito. Eu quero confiar, eu quero acreditar, mas o meu coração está tremendo, Jesus. Eu até tenho fé, assim como eu já acreditei em tantas outras coisas, mas eu também tenho incredulidade. Eu também tenho dureza de coração. Então, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. E Jesus não rejeita por isso. Jesus não diz, volta quando você estiver mais espiritual. Volta quando você vencer a sua incredulidade. Jesus não pede um currículo de experiência religiosa para ele. Jesus oferece uma fé que é misturada. Isso mesmo. Aqui é a chave pastoral de toda a questão do texto. A fé verdadeira não é ausência de luta. É coragem de levar a luta para Jesus todas as vezes que a luta reaparecer, sabendo que Ele não foge da raia. Tem gente que acha que ter fé é não sentir ansiedade, não ter dificuldade, e definitivamente não é isso. Tem gente que vai achar que ter fé é não ter tristeza, nunca ficar triste, ficar sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Tem gente que vai achar que ter fé é isso. Essa música é muito antiga, tá? Tem gente que vai achar que ter fé é nunca ter dúvida, nunca ter medo, nunca falhar. Mas a fé bíblica é frequentemente uma corda que está esticada por mãos que estão trêmulas, que não estão firmes no batente, não. Mãos que estão ali, quase largando a corda. E talvez você esteja aqui, vivendo exatamente isso. Senhor, eu creio, mas eu não consigo fazer as coisas mais simples que o Senhor pede. Eu não consigo levantar com essa alegria que a sua palavra promete. Eu não consigo manter o meu coração firme. Eu saio da igreja pensando, essa semana vai ser diferente. E aí na segunda-feira já estou eu reclamando de tudo, brigando com todos, murmurando, dando um péssimo testemunho. Eu não consigo orar, eu não consigo te ouvir nas coisas, sabe? Como a gente ensina para as crianças cantarem, tem tantas músicas infantis sobre isso, de ouvir a voz de Deus no canto dos pássaros, de ver a mão do Senhor no nascer do sol. Tem dia que a gente não consegue ver nada disso, está tudo cinza, está tudo horrível. É reconhecer que a gente está fraco, quando a gente estiver fraco. Reconhecer a nossa frustração e expor isso para Cristo, dizendo, eu estou doente, eu estou quebrado. Essa oração cabe na sua boca, meu irmão. Você não precisa esconder, porque Jesus não vai desprezar se você conseguir botar isso para fora. Aliás, perceba, o Pai diz,
tem compaixão de nós. Ou seja, ele não está mais só pedindo pelo menino, não. Ele está entendendo que ele também precisa de Jesus. Ele se inclui no negócio. Porque quando alguém da nossa casa sofre, todo mundo sofre. Quem já teve alguém doente em casa? Como é que é? Dá para você viver sua vida normal com alguém doente? Não dá, não dá. Quando o filho sofre, os pais sofrem. Quando o cônjuge sofre, o outro sofre. Quando uma mente adoece, a família inteira sente aquele desgaste. E o pai pede compaixão não só pelo menino, ele pede pela casa inteira. Ele está pedindo um socorro completo. E Jesus é tão compassivo, tão atencioso, tão especial, que ele conduz o pai a essa compreensão para quê? Para de fato agir em favor desse pai. Ele sempre é esse Deus que ouve, acolhe, nos conduz a entender onde está o problema e se dispõe a caminhar com a gente na resolução dele. Mas tem um terceiro detalhe ainda nesse texto, muito especial inclusive, e esse é o nosso ponto 3. Jesus é o Senhor sobre o caos. Ele é o Deus da bonança, Ele é o Deus da alegria, Ele é o Deus da paz, mas Ele continua sendo Deus quando tudo ao nosso redor é caótico. Jesus fala, e então a gente vê o mal recuar, e a vida do menino finalmente poder recomeçar de forma livre. Agora o texto acelera no confronto final. Jesus percebe que a multidão corre para ver o espetáculo. Jesus já fez as perguntas, agora Jesus vai para o mano a mano, Jesus e o menino. E ele não alimenta o espetáculo. Ele age com autoridade. Ele chega perto do menino, repreende o espírito dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não volte nunca mais. E repare na precisão. Jesus não fala assim, se der. Jesus fala, eu ordeno, sai. Jesus não negocia. Ele não disputa poder como se estivesse ali num desses desenhos aí de anime. Marcos quer que a gente veja isso desde o início da forma como ele escreve esse evangelho. Jesus ensina com autoridade, expulsa demônios com autoridade, acalma o mar com autoridade, perdoa pecados com autoridade. Ou seja, ele não está falando de um curador qualquer não, meu irmão, minha irmã. O que o Evangelho de Marcos está fazendo é deixar claro para nós que ele é o rei. Ou seja, o Espírito grita, o Espírito agita o menino com violência, mas o Espírito sai. E é interessante porque acontece isso, e qual é a resposta do menino? Valeu, Jesus, 10 de 10, até a próxima. Não, o menino fica como se tivesse morto. E a multidão começa a falar ali, ih, aí ó, deu errado, ó, morreu, não resolveu não. E isso aqui é importante. Muitas vezes, preste atenção, meu irmão, isso é muito importante. Muitas vezes, quando Jesus liberta, parece pior do que estava antes. Parece que é quase como se aquele jargão, né, que piora antes de melhorar, né? O coração pensa, agora acabou. E o povo começa a decretar a morte do menino. Parou aí, ó, já era, não tem o que fazer mais não, agora. Mas o texto não termina aí. E aqui está uma das cenas mais amorosas dessa descrição toda. Jesus estende a sua mão, toma o menino e ergue o menino. E o menino prontamente faz o quê? Se levanta. Jesus estende a mão. Jesus levanta o menino, Jesus liberta e Jesus faz ele capaz de caminhar de novo. Irmãos, isso aqui é uma espécie de evangelho compacto. A gente está caído, a gente está dominado, sem forças, parecendo morto, como a gente falou no início. A multidão ao redor já está dizendo, esse aí ó, já era.
Agora, com tudo isso, não aguenta mais não, já suportou muito, já era, acabou. Mas Jesus continua se aproximando de nós, Ele continua estendendo a sua mão, e Ele continua dando poder e forças para a gente continuar a jornada. Perceba, o menino não se levantou sozinho, o texto é claro, Jesus vem na direção e Jesus o ergue. Tem um nome para isso nas Escrituras, você se lembra o nome? O nome é graça. O menino não fez nada para merecer. Deus age para salvar aquele menino. O poder não está no menino, não está na fé do menino, não está em quem o menino vai se tornar, assim como não está no pai nem na fé do pai, do menino. O poder está na pessoa de Jesus Cristo. E aqui nós precisamos ir além do evento e enxergar realmente o sinal que tudo isso representa. Esse milagre aponta para algo muito maior que estava para acontecer. Marcos está narrando o caminho de Jesus até a cruz. E o gesto de tomar esse menino pela mão e levantar esse menino como se estava morto, mas agora vivo, nos lembra da ressurreição que aconteceria em poucos dias. Jesus não veio apenas para melhorar a minha e a sua semana, não, irmão. Ele não veio apenas para curar um problema pessoal, pontual na sua vida, não. Jesus não veio para melhorar detalhes, Ele veio para vencer o pecado, para derrotar o diabo, para vencer a morte. E isso muda tudo, porque fé para mais um passo, não é só para a gente suportar essa vida aqui não, não é. É para caminhar com esperança até o fim, é para caminhar com Jesus, é para crer que em Jesus a história não termina, mesmo quando todo mundo olha para você e diz que não dá mais, mesmo quando as pessoas disserem, agora morreu, acabou. Com Jesus a história só termina quando aquele que agarra essa mão de Jesus, levanta. Talvez você esteja vivendo, sim, um capítulo em que tudo em você, de alguma forma, tenha morrido. Você segue o rito, você faz as coisas, você cumpre a sua agenda, mas o seu ânimo morreu. Morreu a expectativa, morreu a alegria, morreu o sonho, morreu a relação com Jesus. Morreu, de certa forma, uma parte de você. E talvez as pessoas ao seu redor estejam até habituadas já com esse novo você, dizendo, agora é isso aí, não tem mais jeito. Mas o Evangelho não trabalha com decretos humanos. O Evangelho trabalha com o agir da gloriosa mão de Jesus Cristo. E essa mão continua vindo na nossa direção. Ela pega a minha mão e ela me levanta, ela me sustenta. E isso não significa que toda dor vai sumir da sua vida hoje, não. Não se engane, não é magia. Assim como também não é essas pílulas misteriosas aí que você vai tomar para resolver problemas. Não é isso. Nem que toda doença vai desaparecer do seu corpo. Nem que todo problema vai ser resolvido instantaneamente. O texto não está ensinando um triunfalismo barato, não. Pelo contrário, ele está afirmando algo extremamente mais profundo, dizendo, Jesus é o Senhor até no problema. E quando Jesus tocar você, não tem problema que se mantenha em você, porque a vida recomeça. Irmãos, a gente citou 3 pontos aqui, expostos, que nasceram do texto, e eu quero a sua ajuda para a gente amarrar esses pontos. Primeiro, a gente falou, a dor revela a nossa impotência. Muito bem, a gente desce do monte e a gente se depara com o vale, a gente descobre que não controla a nossa vida e a nossa história, a gente percebe que há situações que não se resolvem com técnica, nem com boa vontade, nem com mão forte. Segundo, a gente falou que a fé verdadeira nasce justamente aí, não com perfeição, mas com honestidade, que é o momento que o pai vira para Jesus e diz, eu creio, ajuda na minha incredulidade.
me socorre na minha incredulidade. Ou seja, a minha e a sua fé, a fé do cristão, não é um espetáculo, é um pedido, é um agarrar-se em Jesus quando a nossa mão continua tremendo, é se deparar com esse Jesus que continua trazendo novidade de vida em qualquer lugar por onde Ele passa. E em terceiro, nós falamos que Jesus responde não porque a fé é grande, mas porque Ele é o Senhor, Ele é grande. Então Jesus fala e o mal recua. Ele toma pela mão e o menino levanta. O poder não é do método. Ele não está descrevendo aqui como que a gente vai fazer para expulsar demônios. O que ele está fazendo é agir com o poder e autoridade que é dele. O poder é dele, a iniciativa é dele, a compaixão é dele. E o que isso tem a ver com você? Como é que isso pode significar algo para nós? Eu não estou endemoniado, não conheço ninguém endemoniado, e talvez você também não conheça, não tenha vivido nada desse tipo. Mas significa, meu irmão, minha irmã, que através do agir da palavra do Senhor no nosso coração, do agir do seu Santo Espírito, significa que eu e você precisamos parar de fingir. A gente pode parar de se punir porque não está funcionando direito. Sabe aquela pessoa que fica eternamente se vitimizando? Eu sou assim, porque aconteceu isso na minha vida, é por causa disso. Deus sabe que eu faria mais. Você pode parar de achar que Deus só te ama quando você está forte e produtivo, quando você faz as coisas do jeito certo. Não tem relação com isso. Ele se alegra quando você faz o certo. Mas se Ele não estiver comigo, se Ele não estiver contigo, você é incapaz de acertar. Você pode chegar como você está e colocar diante do Senhor mesmo. Senhor, eu tenho fé, mas a minha fé é muito pequenininha. Eu tenho fé, talvez, para dar mais um passo. E sabe o que é lindo e extraordinário quando a gente faz isso? Para Deus, meu irmão, minha irmã, um passo, você está disposto a dar um mísero passo, é muita coisa. Para Deus levantar de uma cama em meio à escuridão, já em uma batalha vencida, é manifestação da graça. Para Deus abrir a Bíblia, às vezes sem vontade de ler, quando você fala, eu não acredito mais em nada, mas você abre a Bíblia, e com seu coração rasgado, você começa a ler, e você começa a ter as lágrimas fluindo ali, é a ação do Senhor na sua vida. Para Deus, vir ao culto quando você não tem vontade de sair de casa, mas vindo, já é expressão desse passo de fé. Para Deus, pedir ajuda, meu irmão, já é demonstrar fé. É a gente lembrar que para Deus dizer eu não aguento, para Deus, quando eu e você dizemos eu não aguento, já é o começo de ser sustentado imediatamente. É como a gente vai ver lá em Daniel, né? no texto de Daniel, que diz, o anjo chega para Daniel e diz, antes de você começar a orar, o Senhor já tinha me mandado vir na tua direção. Agora deixe-me falar sobre uma questão concreta, na sua vida, na sua história, na minha vida, na minha história, porque eu fico doente, e essa semana que passou foi violento. Pastor Paulo de manhã fez até piada, né, que eu estou mais magro essa semana, mas depois dessa semana, meus irmãos, é violento. E talvez você esteja assim, doente, fraco, com o corpo limitando a sua alma. Jesus não despreza a sua lentidão, Ele não despreza a nossa moleza para fazer as coisas quando a gente não aguenta. Pelo contrário, Ele continua tomando a gente pela mão. Ele não exige de mim e de você performance para nada. Ele entende com compaixão e Ele estende graça sobre nós. E se você está emocionalmente frustrado, esgotado, com a mente de fato cansada,
sabe? É tanta coisa acontecendo. Jesus não é esse mestre que vai olhar para você e dizer, se vira, dá seu jeito. Ele vai continuar repetindo, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e quem vai aliviar? Jesus. Ele quer o seu coração na presença dele, mesmo que seja um coração confuso, bagunçado, destruído, moído, mas vem. Se você está se sentindo culpado por não ter fé suficiente, o que esse texto nos chama a atenção é, o Evangelho não é sobre ter fé, é sobre Cristo ser mais do que suficiente. A sua fé não é uma moeda para você comprar milagre, não. Junte tantas fés e você vai ver o que acontece. Não é isso. A sua fé é uma mão vazia, estendida, dizendo, Deus, eu preciso do Senhor. E se hoje você for capaz de fazer essa oração, eu te chamo a olhar para esse texto. E independente de se você está num bom momento, um momento maravilhoso do ano, um momento maravilhoso da vida, se você está feliz, está tudo dando certo, ou se está tudo dando errado, ou se você está destruído mesmo, assim lá já que as pessoas olham e veem e dizem que você está morto. Deus continua com o mesmo poder, glória e autoridade para mudar as circunstâncias, para fazer o bom ser ainda melhor, para fazer o que está difícil em novidade de vida. Basta termos a humildade de repetir o que o Pai falou. Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Não é uma oração nem um pouco elegante essa, nem um pouco. É uma oração verdadeira. E Jesus é um cara que ama a verdade. Por isso, meu irmão, precisamos olhar para a esperança maior que esse texto aponta. Um dia Jesus tomou o nosso lugar. Ele foi para a cruz carregando o nosso pecado, a nossa vergonha, a nossa morte. O caos fez muito barulho. Pareceu que tudo tinha acabado. A multidão poderia ter olhado e dito, e aí, ó, esse aí que era o rei dos judeus, morreu, acabou. Mas o que a gente tem clara evidência é que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E porque Ele se levantou, existe futuro para mim, existe futuro para você, existe recomeço, existe novidade de vida, existe perdão. A novidade de vida que Deus oferece para nós hoje, talvez não seja uma magia para resolver tudo, talvez seja algo mais humilde, mais simples, mas igualmente poderoso. Talvez signifique só levantar com Cristo e ser capaz de dar mais um passo, crendo que o mesmo que vai conduzir esse passo, vai renovar suas forças para o próximo. Então, minha oração para nós nessa noite é simples, que o Senhor nos dê coragem para trazer a nossa dor até Ele, que Ele nos dê coragem para trazer a nossa dor para perto, para compartilhar o nosso coração, que Ele nos dê honestidade para confessar a nossa incredulidade, não para parecer melhor ou mais santo que ninguém não, mas para realmente sentirmos a mão dEle se aproximando mais e mais de nós, porque às vezes fé vai ser única e exclusivamente isso, uma mão estendida encontrando a poderosa mão do Salvador. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, Senhor da nossa vida, Senhor da história, nós cremos, Senhor, mas a nossa fé não é suficiente. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar as nossas incredulidades. Ajuda-nos, Senhor, a romper as nossas hipocrisias. Onde estamos fracos, nós precisamos que seja o Senhor a nos sustentar. Onde a gente está frustrado, Senhor, onde a mágoa impera no nosso coração, a gente precisa que haja o Teu consolo. Onde a gente realmente já está cansado, Deus,
sem forças. Nós precisamos da renovação que vem do céu. Toma-nos pela tua mão, levanta-nos com o mesmo poder e autoridade e dá-nos fé, Senhor, fé apenas para mais um passo, para vermos, para presenciarmos o seu agir no nosso meio e que assim o mundo creia que o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém.